Salmo de número 99, gostaria de meditar com os irmãos hoje a respeito do nosso Deus reinando e reinando soberanamente. O Senhor reina, nele nós podemos confiar. Especialmente nos últimos dias nós estamos vivendo assim momentos complicados e olhamos ao redor e nos perguntamos, em quem nós podemos confiar? Olhamos para os nossos líderes, para os nossos governantes e perguntamos, em quem nós podemos confiar? Quem está falando a verdade? Quem é digno de confiança? Na realidade, meus irmãos, depois do pecado de Adão, e a Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens porque todos pecaram, e todos estão destituídos da glória do Senhor, da graça do nosso Deus, a menos que em Cristo Jesus nasçam de novo. Portanto, maldito o homem que confia no homem. Mas em Deus nós podemos confiar. Naquele que está assentado no trono, nós podemos confiar. Naquele que reina soberanamente, nós podemos confiar. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, para você não ficar desesperado, para você não ficar angustiado, ficar aí preocupado, arrancando os cabelos da cabeça, né? Confie no Senhor, que está assentado no alto e sublime trono. Vamos ler aí, Salmo de número 99, de 1 a 9, diz assim: Reina o Senhor, trema aos povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos aos seus pés diante do trono, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança de seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante ao seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Você pode até dar um amém presbiteriano, né? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, aplica, Senhor, aos nossos corações as lições desse salmo. E aquilo que o Senhor já preparou na eternidade para nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lutas, de apreensões, de dificuldades. Sê conosco, sê com o teu povo, aqueles, ó Deus, que cultuam conosco em suas casas, agora, nesse exato momento. Aqueles, ó Deus, que estão através das mídias sociais, através da tecnologia, também cultuando ao Senhor. Visita-os, ó Deus, com poder e graça, para que todos nós, para que a tua igreja cresça no poder do Senhor e receba do Senhor uma porção especial nesta noite. Em o nome de Jesus, visita com graça aqueles que estão atemorizados, aqueles que estão, ó Deus, cabisbaixos, com a guarda baixa, a autoestima baixa. Visita, Senhor, em o nome de Jesus, para que sejam fortalecidos com a força do teu poder nesta noite. E que nesta noite o Espírito Santo do Senhor possa visitar estes irmãos e irmãs aqui e ao redor do mundo, para que todos hoje recebam do Senhor uma porção especial da tua graça, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém, glórias ao Senhor. Meus queridos irmãos, de fato já é visível o alto grau de tensão, de medo, de preocupações e de inseguranças que tem tomado conta de milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. De fato, na realidade, as consequências, nós já podemos ver os impactos emocionais, sociais, econômicos causados por essa pandemia, já são reais e pré-anunciam um quadro para o futuro
nada animador. Essa é a nossa realidade hoje. Há quem diga que a epidemia de transtornos emocionais, sociais, a instabilidade política pode causar danos maiores do que a pandemia do coronavírus. Essa realidade já está aí assolando o nosso Brasil e também o mundo. De fato, nós estamos passando por um tempo atípico, extremamente turbulento, que tem causado dor, sofrimentos a muitas pessoas. Contudo, meus queridos irmãos, vocês que estão aqui, os que estão nos acompanhando, nós, os servos e servas do Senhor, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm a palavra de Deus como única regra de fé e prática, aqueles que de fato creem no Senhor, para nós não devemos nos assustar, não devemos temer, não devemos ficar aflitos, até mesmo porque o próprio Senhor Jesus disse que primeiro era necessário que essas coisas acontecessem, mas ainda não é o fim. Lucas capítulo 21, verso 9. E se ainda não é o fim, nós devemos estar preparados, nós precisamos estar preparados, porque outras coisas virão, na realidade, coisas piores ainda virão. Por exemplo, as perseguições que haverão de vir sobre os crentes por causa da palavra de Deus, essas ainda virão e serão terríveis, conforme a própria Bíblia diz. Nesse contexto de dificuldades, de lutas, no finalzinho do primeiro século, diante de grandes adversidades, providencialmente, com a intenção de preparar o próprio apóstolo João e os crentes daquela época, antes de revelar terríveis provações, tribulações que haveriam de vir sobre a igreja militante, que a igreja militante passaria por aquelas provações. Antes disso, Deus revelou ao apóstolo João e mandou que ele registrasse, que ele publicasse. Deus lhe revelou a majestade da glória de Deus e do seu poder, levando à sala do trono no céu, e lá ele pôde ver quem é que manda, quem é que comanda, e de lá ele pôde ver que o universo é controlado do céu, da sala do trono. Deus mostrou isso para João, e na realidade isso funcionou na vida de João e funcionou na vida dos seus leitores originais e funciona hoje na nossa vida, na igreja, como algo extremamente consolador, confortador para os crentes que têm consciência que vão passar pelo fogo das provações. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse aconteceu esta visão. Deus mostrou isso para João, mas quando chega logo no capítulo 6, Deus começa a revelar as provações pelas quais a igreja passará, as tribulações pelas quais a igreja passará. Desde o início dessa pandemia, eu pessoalmente tenho dito para todos vocês e para toda a igreja e para todos aqueles que nos escutam, que a igreja passará sim pelas tribulações, e o que está acontecendo agora, na realidade, é uma oportunidade que Deus está nos dando para nos prepararmos melhor, para sairmos da nossa zona de conforto, para ficarmos preparados, já de antemão consolados e confortados pelo Senhor, porque haveremos de enfrentar lutas piores. Com certeza. Com certeza. Portanto, meus queridos irmãos, para nós presbiterianos reformados, para nós que temos a doutrina da soberania de Deus em alta conta, para nós que realmente entendemos que a soberania de Deus é a mola mestra da nossa teologia, na realidade, a soberania de Deus para nós é muito mais do que isso, é muito mais do que um ponto da teologia, de uma doutrina, um dogma. Para nós, a doutrina da soberania de Deus é fonte de consolo e segurança, principalmente diante das aflições. Meus queridos irmãos, saber que Deus, oniscientemente, onipotentemente e
onipresentemente, do seu trono, governa todas as coisas soberanamente, e nada escapa ao seu controle. Ele governa o seu povo e governa o universo inteiro. Saber disso é fonte de consolo, é fonte de segurança para nós. Então nós não estamos à deriva, a história não está à deriva, nós não caminhamos para o caos, não, e o inimigo não vai vencer, a desgraça não vai prevalecer. Deus está no controle e conduzindo a sua igreja para o cumprimento da sua vontade. Então, quando Deus mostrou aquilo para João, quando João, diz a Bíblia, em espírito, foi transportado para o céu e teve a revelação lá na sala do trono, na realidade Deus estava enchendo o coração de João e através daquilo que ele escreveu, enchendo também o coração da igreja e ainda hoje fazendo a mesma coisa conosco. Deus continua assentado no trono e governando soberanamente. Soberanamente. Esta é a verdade encontrada várias vezes na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, principalmente no livro dos Salmos. E não é à toa que eu, pessoalmente, tenho uma predileção pelo livro dos Salmos. Gosto demais do livro dos Salmos e constantemente estou pregando nos Salmos. Porque lá nós podemos ver, mesmo que de maneira poética, os vários salmistas exaltando a soberania de Deus, poeticamente declarando a verdade de que Deus está assentado no trono, no alto e sublime trono, acima dos querubins, e toda a terra se dobre diante dele. Isso é uma verdade maravilhosa e enche o nosso coração. O nosso Salmo 99, por exemplo, faz parte de uma coletânea de 8 salmos. 8 salmos, dedicada à majestade de Deus, ao poderoso Rei, ao Rei dos Reis. Esses 8 salmos, aí, do Salmo 93 até o Salmo 100, era uma coletânea à parte dentro de todo o livro dos Cânticos, conhecida como salmos de realeza, salmos da soberania de Deus. E estes salmos, essa coletânea, o motivo central dela é proclamar Deus como o Senhor único do universo e da história. Como o Senhor único do universo e da história. Como o Rei, o Senhor é Rei. E observe bem aí, Rei de toda a eternidade, Rei sobre todo o universo, ou seja, sobre tudo e todos, Rei sobre o seu povo. Então, a própria revelação aí é progressiva, mostra Deus como Rei desde toda a eternidade, Rei sobre todo o universo, Rei sobre o seu povo, Rei sobre todas as nações. Esse é o nosso Deus. Em Apocalipse capítulo 19, no verso 6, João mais uma vez recebe a revelação de que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora volte aí a sua Bíblia no Salmo 99. Nós podemos dividir esse Salmo 99 em 3 sessões, em 3 pontos. Se formos transformar o Salmo 99 num sermão, um sermão de 3 pontos. A primeira divisão, aliás, esses 3 pontos, eles são separados exatamente com a expressão, porque é santo. Porque é santo. Veja aí, primeira divisão, versículo de 1 a 3. Versículo de 1 a 3. E no finalzinho do versículo 3, nós podemos ver que termina da seguinte maneira: porque é santo. Depois, do versículo 4 e 5, e o 5 termina da seguinte maneira: porque ele é santo. E observe bem, poeticamente, a expressão vai se agravando, ou seja, vai mostrando com mais intensidade.
Então ele diz lá, porque Deus é santo. No verso 5, porque Ele é santo. E termina a última estrofe, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então, 3 partes. 1 a 3, 4 a 5, 6 a 9. Pode marcar na sua Bíblia. Você que está em casa pode fazer isso. Agora observe bem que o propósito desse salmo, aliás, o propósito desses salmos, do 93 até o 100, é realmente conclamar o povo para adorar e louvar a Deus como Rei. Adorar e louvar a Deus como Rei. Por 6 motivos. Por 6 motivos. Primeiro, por causa da sua fidelidade. Então o salmista vai dizer que Deus é Rei fiel. Fiel. Né? A palavra, observe bem aí. Pode observar na sua Bíblia. Senhor. Se você tem a versão atualizada, aparece 7 vezes em letras garrafais. E na realidade, a tradução aí é Iavé. Como eu já disse várias vezes aqui, é a tradução do nome do Deus da aliança. Da aliança. O que o salmista está dizendo? Nós devemos adorar o Deus Rei, que é o Deus da aliança. Ele é fiel. 7 vezes aparece aí nesse pequeno salmo. Aí nós temos um número simbólico para completude, ou seja, mostrando aí a fidelidade, a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus. Então, se nós estamos vendo hoje os homens, e especialmente nossos líderes, retrocedendo, falam uma coisa hoje, amanhã fala outra, ou depois da manhã fala que não falou, enfim, em relação a Deus, com relação a Deus, você não precisa ter essa preocupação. Seu Deus é Rei, está sentado no trono, e Ele é fiel, Ele não muda, é o Deus da aliança. Ele não muda, não quebrará a sua aliança. Então, quando nós cantamos aqui, na realidade, hoje já fazemos corretamente. Na realidade, Deus não é fiel a você e nem a mim. Deus é fiel a Ele, o ser dEle. Aqui, a palavra Iavé aqui mostra as características ontológicas de Deus, do ser de Deus. O ser de Deus é fiel. Então, na realidade, Ele é fiel a Ele. A Ele. O ser dEle é fiel. Se Deus quisesse ser infiel, não tem jeito. Porque não tem espaço para infidelidade no ser dele. Ele é absolutamente fiel. Então você pode confiar. O Moisés, no único salmo que ele escreveu, o salmo de número 90, ele diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus não muda. Não muda. Os homens mudam. E nós estamos assistindo aí. Mas Deus não muda. Então o salmista aqui, nestes salmos, né, os salmos aqui de realeza, nestes salmos, do 93 até o 100, conclama o povo para adorar, propõe aqui uma adoração e um louvor a Deus como Rei. Por quê? Porque Ele é Rei fiel. Segundo, observe aí, porque Ele é Rei santo, por causa da sua santidade. Observe aí a expressão, porque Ele é santo. Aparece 3 vezes. Aparece 3 vezes. Pode observar aí, 3 vezes. Porque Ele é santo. Aparece no versículo 3. Porque Ele é santo. Aparece no versículo 5. Porque santo é, no versículo 9. 3 vezes. Da mesma forma como o pastor Anderson acabou de pregar aqui. Da mesma forma que apareceu lá em Isaías 3 vezes. Santo, santo, santo. E apareceu também em Apocalipse 4, 3 vezes, santo, santo, santo. Na realidade, nós temos aqui novamente um triságio, ou seja, uma expressão que mostra a santidade da Trindade. Ou seja, cada uma das 3 pessoas da Trindade é igual em santidade. Deus é santo. Isso significa para nós, na realidade, o atributo de santidade de Deus é a qualidade central de Deus, o atributo central de Deus. Você pode confiar em Deus porque Deus é santo.
Deus é santo. É impossível existir em Deus alguma perversidade. É impossível existir em Deus alguma mentira, alguma injustiça. Nenhuma dessas coisas podem proceder de Deus, porque Ele no seu ser é santo. Santo. Absolutamente santo. É isso que o próprio salmista, mais adiante, Salmo 145, 13, ele diz: o teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. E olha como ele termina esse versículo 13: e santo em todas as suas obras. Santo em todas as suas obras. Então você pode confiar. Você que está me escutando aí, pode confiar. Porque o Deus nosso, nosso Deus, que assenta no trono, nosso Deus, que está entronizado acima dos querubins, Ele é fiel, Ele é santo. Terceiro, observe aí na sua Bíblia, a soberania, por causa da sua soberania, nosso rei de fato é poderoso. Olha aí, nosso Deus aparece 4 vezes. Observe bem. Senhor, que é o nome Iavé, aparece 7 vezes. Agora, Deus, conforme nós escrevemos normalmente, o D maiúsculo, pode observar aí que aparece 4 vezes. Olha no versículo 5, Senhor, nosso Deus. Olha no versículo 8, Senhor, nosso Deus. Olha no versículo 9, Senhor, nosso Deus. E no finalzinho do 9, Senhor, nosso Deus. Deus, aí, com D, normal nosso, aí, nesse caso, está tratando da palavra Elohim, Elohim, que tem a ver com o nome poderoso de Deus, o Deus soberano, o Deus que tem todo o poder, o Deus que governa tudo e todos, o Deus que controla toda a obra criada, todas as suas criaturas, todas elas, e as ações delas. Então, a expressão aqui é Yahvé Elohim, ou seja, o Deus da aliança e o Deus poderoso, o Deus soberano. Então, nesse você pode confiar, porque Ele tem poder. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Lá no Gênesis capítulo 18, nós temos essa expressão poderosa, no versículo 14 diz lá: acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Não. Para Deus, tudo é possível. Tudo que não contraria o seu ser perfeito é possível. Então você pode confiar nele. De fato, nosso Deus tem poder. Tem poder. Quarta característica que aparece aí, quarto motivo, a quarta causa pela qual nós devemos adorar e louvar o nosso Deus como Rei. A quarta que aparece aí, e aí são os dois lados de uma mesma moeda, ou seja, justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia são atributos de Deus, na realidade, inseparáveis. E é exatamente isso que diz aqui. O salmista se lembra de Arão e Moisés e de Samuel, e diz que eles oravam, e Deus ouvia as orações deles, que Deus os atendia, né, e que Deus foi misericordioso com eles, sem deixar de discipliná-los. Sem de deixar de disciplinar. Olha aí o versículo 8, né? Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles perdoador, ainda que tomando vingança com seus feitos. A tradução mais literal, embora os tenha castigados por causa dos seus pecados. Ou seja, na realidade, a misericórdia de Deus nunca excluiu a justiça dele. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E lá em Hebreus capítulo 12, diz que os filhos dele, ele disciplina. Disciplina. Então, nosso Deus é misericordioso, mas o nosso Deus é justo também. Por isso você pode confiar nele, né? Os filhos de Deus não ficarão como os filhos de muitas autoridades. Por exemplo, de Davi. Não vou citar nem a autoridade atual, mas de Davi. Deus corrige os seus filhos. Então você pode confiar nele.
Pode confiar. Mas por último, na realidade, devemos adorar o nosso Deus como Rei, por causa da sua majestade. Então, por causa da sua fidelidade, da sua santidade, por causa da sua soberania, do seu poder, por causa da justiça e da misericórdia, e por fim, por causa da majestade. Majestade. Olha aí, ao tratar da realeza de Deus, os 4 salmos reais, 93, o 93, o 96 e o 97 e o 99. Tem 4 aí dentro dessa coletânea de 8. Todos eles começam com reina o Senhor. Eles tratam especificamente da realeza do Senhor. E todos eles falam da eternidade, da grandeza, do esplendor e dizem, afirma categoricamente que Deus é imutável, que Deus não muda. Uma das características da realeza de Deus é exatamente que Ele não muda. Portanto, nós podemos confiar. Para concluir, o Salmo diz para nós, por causa disso, né, por causa exatamente do Senhor nosso Deus, Yahvé Elohim, é que nós deveremos reconhecê-lo como Rei exaltado. Ele diz lá, Ele está entronizado acima dos querubins. Claramente aí, no versículo 1 até o versículo 3. Grande em Sião, sobremodo elevado, acima de todos os povos. Então, celebrem, pois, o nome grande e tremendo do Senhor. Então, nós devemos celebrar o Senhor, porque Ele é Rei exaltado. Devemos celebrar o Senhor, porque Ele é Rei todo-poderoso e justo. Observe aí, versículo 4 e 5. Diz lá que Ele ama a justiça e firma a equidade, ou seja, a honestidade, a retidão. Não tem sombra de corrupção em Deus. E Ele executa o seu juízo e a sua justiça em Israel, em Jacó, na igreja do Senhor hoje. Portanto, exaltai nosso Deus. Mas também devemos exaltá-lo, porque Ele é Rei provedor. Provedor. Nesse tempo de pandemia, nós precisamos saber disso. Deus está no trono, mas Ele não está lá para ser servido somente. Na realidade, Ele provê as nossas necessidades. Olha o que o texto diz, que Ele ouve e responde às nossas orações. E agiu com misericórdia para com o povo. Ainda hoje Deus faz isso com você e comigo. Ainda hoje. Quando o texto termina, porque santo é o Senhor nosso Deus, o salmista está querendo dizer que Deus não tem vergonha de ser o nosso Deus. Então Deus não vai se esconder de você, Ele não tem vergonha de ser o nosso Deus. Por isso Ele é o Deus provedor. Ele provê. Você pode até estar preocupado, mas não precisa ficar desesperado. Você pode até estar ansioso, mas não precisa ficar desesperado, angustiado, porque o nosso Deus é Deus provedor. É isso que o salmista está dizendo. E ele encerra dizendo o seguinte, e aí é uma coisa maravilhosa, melhor do que todos os bens materiais. O nosso Rei Supremo, que é digno de ser exaltado, Ele é Rei perdoador. Perdoador. O que você e eu, o que nós mais precisamos é do perdão do Senhor, que é mais importante para nós. E em Cristo Deus nos perdoou, nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Jesus morreu para para o nosso perdão, para a nossa remissão, e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, o perdão verdadeiro só em Cristo. Só em Cristo. Você pode pedir perdão, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não terá o verdadeiro perdão. E nós recebemos o verdadeiro perdão em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, na realidade, ter
essa visão do nosso grande Deus reinando soberanamente. Exaltar esse Deus rei, rei soberano, rei poderoso, rei provedor, rei perdoador, é a nossa missão. E é isso que consola o nosso coração nesse tempo de pandemia. Então, olha aqui para mim, e você que está em casa, ao invés de olhar para baixo, tem que olhar para cima. Ao invés de olhar para baixo, olhe para cima. Essa foi a visão que Deus deu tanto para Isaías, quanto também para Ezequiel. No chamado dos dois, Deus deu a eles a visão do trono, para que eles pudessem executar a vocação para a qual estavam sendo chamados, com a consciência de que Deus está assentado no trono, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Então comece a olhar para cima, que Deus vai te ajudar. Você está passando por lutas, por dificuldades, comece a olhar para cima. Comece a realmente crer com as forças da sua alma que o seu Deus, está no trono, no centro do universo. E tudo que acontece, acontece a partir das decisões que emanam no trono, do trono. Tudo. Graça e juízo emanam do trono. Portanto, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Feche os seus olhos e faça a sua oração. E tire proveito desse Salmo 99. Hoje e ao longo da semana. Em tempo de pandemia, em tempo de lutas, de provações, de tribulações, o método de Deus continua o mesmo. Lá no final do primeiro século, Ele mostrou para João a sala do controle, o trono. E hoje Ele mostra para você e para mim que Ele continua no controle de todas as coisas. E do mesmo jeito que Ele consolou o coração de João e dos leitores originais, Ele consola os nossos corações hoje. Deus continua no trono, governando todas as coisas. Portanto, reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao Senhor, grande é o nosso Deus, em o nome de Jesus.